Olá pessoal, prazer, meu nome é Cleiton e nós cremos que Jesus ele está a se revelar nesses tempos difíceis, mas também em tempos de muita intensidade no Espírito. Acreditamos que Jesus tem uma palavra a introduzir sobre as nossas vidas, por mais que sejam momentos às vezes complicados e momentos diversos, mas cremos que Ele tem palavras para introduzir em nosso espírito. Por isso hoje eu queria deixar uma reflexão com vocês. Eu vou ler no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, essa palavra, ela provavelmente você já tenha escutado. Se você não escutou, vou fazer uma rápida assim, só, de uma breve introdução. Mas era tempos difíceis, de muita heresia, e muitas pessoas achavam e tinham certeza daquilo que elas estavam falando. O próprio Isaías também tinha muita certeza daquilo que ele falava. E não é tão diferente daquilo que nós conseguimos ver hoje. Por muitas das vezes o que a gente acaba falando se torna uma verdade no nosso dia a dia. Muitas das vezes aqueles momentos em que a gente vai e tenta introduzir algo nas pessoas, e talvez algo que está nos iludindo se torna também uma verdade talvez falsa para as nossas vidas. Mas o que nós temos de uma grande revelação do Pai, de uma forma muito simples, tenhamos um encontro com Deus. Isaías precisou desse encontro com Deus. E calma, você cristão, mesmo sei que talvez você iniciou na igreja, talvez você começou agora, mas precisa desse encontro com Deus. Precisa do encontro em que você vai olhar para a grandiosa glória de Deus, vai olhar para a majestade do Altíssimo e vai olhar para dentro de si e dizer: ai de mim. É o momento em que todo cristão passa de olhar para tudo que Deus fez e olhar para dentro de si e ver que a criação que Deus fez também foi você, e olhar para dentro de você e dizer: ai de mim. Isso é importante, porque esse é o primeiro passo de uma trajetória. Esse é o primeiro princípio, o primeiro passo para uma jornada com Cristo. Então esse Isaías, ele teve essa visão de toda a glória, e quando ele viu toda essa majestade, ele olhou e viu uma coisa impura: ele mesmo. Isso talvez tenha impactado de uma forma tão grande com que ele também chamou a atenção. E ele olhou para dentro de si e apontou o próprio erro. E a gente precisa fazer isso. Sei que muitas das vezes reconhecer os nossos erros, ou ver onde nós estamos pecando, ou ver aonde nós estamos errando, é uma coisa difícil. Reconstruir o nosso próprio ego e o nosso próprio pensamento é uma coisa difícil. Mas calma, Deus ainda tem estratégias para esse tempo. Esse tempo agora de uma coisa surgindo, e muitas pessoas falando e dizendo que nós precisamos fazer, e quando nós queremos fazer algo e nós temos grande vontade de fazer, mas não sabemos onde começar, ou realmente não sabemos o que nós queremos. Talvez essas verdades elas são introduzidas dentro da gente. Nós temos vontade de fazer algo novo, mas as verdades que são introduzidas dentro da gente com um propósito errado nos levam a um diferente caminho. Mas Deus, ele é bondoso em tudo isso. Ele faz com que nós venhamos encontrar o amor dele. E aí vem essa revelação.
na glória, nessa grande glória de Deus, a majestade dele, Isaías olhou para dentro de si. E esse é o primeiro passo. A gente acreditar, e não só acreditar, mas ter a convicção de que o primeiro passo é: a glória está aí, agora nós precisamos mudar interiormente. E o segundo passo Isaías mesmo deu. Ele olhou para dentro de si e viu as impurezas. E talvez isso não venha impactar, mas entenda bem, é uma coisa importante. A gente precisa aprender a reconhecer o que tem em nós e o que Deus quer de nós. Porque muitas das vezes o que nós temos não tem nada a ver do que Deus quer para nós. Então que nós devemos deixar essa bagagem de lado, esse fardo de lado, assumir o fardo de Jesus. Esse foi o posicionamento de Isaías. Isso é uma das coisas que eu tenho aprendido por esse princípio da minha vida. É que essas oportunidades, quando bem aproveitadas, unem o nosso propósito com o propósito de Deus e as coisas avançam. Então, esse foi o segundo passo. E o terceiro passo, talvez seja o passo que muita gente está querendo fazer, um monte de gente consegue enxergar, mas muitas pessoas estão pulando os dois primeiros passos. É onde ele ouve realmente a voz do Senhor e ouve realmente o Senhor chamando ele para grandes objetivos, para grandes sonhos. E aí ele diz: eu vou. E ele se coloca numa brecha de quem vai. Assim como um dia também me coloquei na brecha de quem ia. Mas uma das coisas que a gente precisa compreender é que nós temos dois passos antes. Para que quando nós chegarmos nesse momento de Deus dizer quem vai, nós vamos entender realmente que é a voz do Senhor nos chamando e nós temos essa convicção de dizer: eu estou indo, compreendi o princípio do caminho, agora estou avançando para um grande propósito. E aí é onde realmente nós vamos crescer e aprender e amadurecer no reino. Então nesses tempos difíceis, por mais que as palavras que a gente vem ouvir sejam palavras de desânimo ou até mesmo palavras de incentivo, mas nós não sabemos o que fazer, entenda os primeiros passos. Veja a glória de Deus ao seu redor. Entenda o que precisa ser transformado dentro de si. E ouça a voz do Senhor te chamando para um grande propósito. E ouça a voz de Deus te chamando para dizer: eu tenho grandes palavras, eu tenho um grande sonho sobre a sua vida. Esse sonho tem a ver com o corpo. O corpo em movimento é um corpo que não vai parar ou desfalecer. Não vai ter nada que venha impedir o movimento do corpo, quando ele está alinhado aos propósitos do Altíssimo. Então, essa é uma simples reflexão. Que nós possamos entender isso de uma forma intensa, sabe? Com o coração realmente disposto a se abrir e se derramar na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que os próximos passos dos seus dias possam ser guiados pelo Espírito, em ousadia e em alegria. Siga a gente, comece a acompanhar. Esse é um dos vídeos que nós temos. Mas que cada vez que você ouvir um desses vídeos ou ouvir alguma das palavras, que elas possam impactar a sua vida, assim como essa palavra possa impactar você também. Que Deus abençoe, nos encontramos numa próxima.